Vamos seguir com o nosso estudo de eletrostática, de campo elétrico num ponto, tá? Então, ele fala assim, ó, nos pontos A e B, separados pela distância AB de 3 metros, essa distância aqui, tá? Fixam-se cargas pontiformes que valem 8 microcoulombs e menos 2 microcoulombs, respectivamente. Determine um ponto onde o vetor campo elétrico resultante seja nulo. Então, primeira coisa que eu tenho que analisar é o seguinte, onde que, por aqui, nessa reta, tanto a esquerda de A como a direita de B, ou entre A e B, eu tenho a possibilidade de ter esse campo elétrico resultante. Então, vamos fazer as análises, né? O que nós temos que perceber? Veja só, tenho 3 situações para analisar. Essa carga A é uma carga positiva. A carga B é uma carga negativa. Então, eu vou colocar aqui para a gente não trocar, tá? E eu sei também que a carga A é uma carga mais intensa, ó. Ela vale 8 microcoulombs. Lembrando que esse micro é 10 na menos 6, tá? Vale 8 microcoulombs. Bom, então, a gente sabe que cargas positivas geram campo de afastamento. Então, em relação, se eu analisar, ele não sabe, ele não tá te falando em que ponto que é, ele tá te perguntando em qual ponto deve ser, né? Então, eu vou analisar as possíveis situações aqui. Se eu colocar esse ponto entre A e B, supondo que eu coloque aqui no meio, vamos ver o que vai acontecer. A carga A, ela gera um campo de afastamento. Então, aqui eu tenho campo A. E a carga B gera um campo de aproximação. Aqui eu tenho campo B. Por que eu desenhei um menor que o outro? Porque a carga B, ela gera um campo menos intenso, porque eu tenho um valor menor, certo? Então, o que a gente consegue observar? Que no ponto B, ponto P, esses dois vetores, eles vão se somar. Então, eu não tenho como ter um campo elétrico resultante nessa situação. Então, acaba aqui, tá? Agora, se eu colocar o ponto P do lado esquerdo da carga A, o que vai acontecer? Bom, a carga A, ela é uma carga intensa, ela vai gerar um campo de afastamento para lá, certo? A carga B é uma carga menos intensa, tá num ponto muito mais longe, ela vai gerar um campo elétrico B com menor intensidade. Então, eu desenhei de propósito esses vetores com tamanhos diferentes para mostrar que esse vetor, ele é menor, porque ele tem uma carga menor e está mais distante da carga B, que é a carga geradora. Então, a única possibilidade que eu tenho é essa aqui, ó. Essa aqui, então, também não serve pra gente. Se eu observar isso aqui, esse ponto P está bem distante de A. Então, eu vou ter um campo elétrico, por exemplo, dessa maneira aqui, campo elétrico gerado por A. Essa carga B, ela tá mais próxima. E é uma carga é um campo menos intenso, porque tem uma carga menos intensa. Então, aqui, ó, eu tenho campo gerado pela carga B. Então, essa é a única situação, esse ponto aqui, ó, o ponto P, ao lado direito de A, vai ser a única situação que me dará vetores opostos em sentido, certo? E que poderão se anular. Agora, a pergunta é, que distância que esse ponto P tem que estar? Então, eu já sei que a carga a distância de A vai ser 3 metros mais X, porque eu não sei quanto vale essa distância da carga B até o ponto P. Então, eu vou chamar de X, certo? Então, a distância da carga B ao ponto P é somente X, tá bem? Então, QA é 3 metros mais X e QB é apenas X. E qual é a imposição que ele fez? Eu quero que o campo gerado pela carga A seja igual ao campo gerado pela carga B. Qual é a fórmula de campo elétrico? A fórmula de campo elétrico é KQ dividido por D ao quadrado. Então, eu tenho assim, ó, QA dividido por DA ao quadrado é igual a QB
dividido por dB ao quadrado. Esses casos aqui, ó, são iguais, certo? Quem é a minha carga A? A minha carga A vale 8 vezes 10 na menos 6. E a distância A? Olha aqui, ó. A distância A vale 3 mais x. Então, aqui ficará 3 mais x ao quadrado. Igual, quanto vale a carga B? A carga B tá aqui, ó. Vale menos 2 microcoulombs. Não preciso colocar o sinal, pessoal. Por quê? Porque o sinal eu já demonstrei aqui, na hora que eu mostro os sentidos do campo elétrico, tá? Então, 2 vezes 10 na menos 6. Qual é a distância? X ao quadrado. Se 10 na menos 6, eu também posso mandar para o espaço. Então, olha o que eu vou fazer. X ao quadrado sobre 3 mais x ao quadrado é igual a 2 sobre 8. Aqui me dá 1 sobre 4, certo? Então, se eu tirar a raiz dos dois lados, ficará x ao quadrado e aqui 3 mais x ao quadrado. Isso é igual a raiz de 1 sobre 4. Então, vai ficar x dividido por 3 mais x igual a 1 sobre 2. 2x igual a 3 mais x. Então, 2x menos x é igual a 3. X é igual a 3 metros. Então, para que o campo elétrico seja zero neste ponto P, que é a única possibilidade é essa aqui, esse corpo, esse ponto P, ele tem que estar a uma distância de 3 metros da carga Q, ou seja, 6 metros da carga A, certo? Então, a distância tem que ser de 3 metros, certo? Beijo, beijo.